Você falou aí de gestor de grupo, né? Que o técnico agora é mais um gestor de grupo. E a minha pergunta antes da gente falar dos anunciantes era justamente sobre isso. Você foi para Portugal, né? Isso. Você passou muito tempo lá em Portugal. Eu acho que você vivenciou uma grande escola, né, de técnicos, né? Sim. Portugal hoje vem sendo, no futebol brasileiro, uma grande procura por técnicos portugueses, né? O Flamengo novamente agora com o Paulo Sousa, né? O Jorge Jesus também foi sondado, o Abel Ferreira também está aqui. Essa questão de gestão, eu observei hoje uma notícia, né? O Paulo Sousa chegou para o Flamengo, né? E aí ele já mudou totalmente o dia a dia do Flamengo. Exato. Ele mudou a rotina, tipo, 8 da manhã, né? Ele tem ponto agora dos jogadores. 8 da manhã os caras vão tomar café. Ele não quer, tipo, jogador com o celular na mesa na hora da refeição. Isso aí não dura um mês. Né? Entendeu? Não, mas o pior é que com o Jorge Jesus também fez isso. O Jorge Jesus também fez isso. Essa questão, assim, acho que, tipo, lá como você foi para Portugal, isso muda realmente o convívio dentro do clube e deixa, tipo, por exemplo, com que os jogadores entendam que o treinador é mais profissional. Não sei se é mais profissional que eu posso classificar, porque tipo, possa ser que desmereça um pouco mais outros treinadores. Mas, tipo, faz com que a galera se sinta mais focada dentro de um certo objetivo. Ou atrapalha. Não, eu vou dizer pra você, eu tive lá, eu vivenciei isso, e vou aqui dar um exemplo. Tá? Vou falar um pouco da semelhança e diferença dos dois lados e vou dar um exemplo aqui bem claro. Isso, de certa forma, profissionaliza mais o clube. Sei. Isso aí é óbvio. Se colocar um ponto, os caras não vão chegar atrasados. Se você chama os caras para comer juntos, os caras vão ter um ambiente melhor, vão se conhecer melhor. Né? Se você faz uma medida que ele tomou de fazer um jantar após-jogo para as famílias vão se conhecer, vão se entrosar. Pô, tudo isso é magnífico. Tudo isso é maravilhoso. Certo? Se você me perguntar, tem diferença entre treinamento Portugal e Brasil? Pouquíssimo. Pouquíssimo. Eu acho que lá eles têm mais a questão da intensidade, que às vezes falha um pouco. Né? O atleta brasileiro, o jogador brasileiro não tem essa cultura como lá, é mais técnica, é mais habilidade. Lá fora tem muita questão de intensidade. Então, quando você junta as duas coisas, o resultado é melhor. Isso aí eu acho que é um diferencial que eles têm em relação a gente. Beleza. O que me deixa chateado é porque um treinador, quando vem de fora, ele faz o que ele quer e os jogadores aceitam. Basta falar outra língua. O treinador, quando é brasileiro, ele tenta fazer a mesma coisa e ninguém respeita. Exemplo, o Jorge Jesus fez no Flamengo exatamente o que o Paulo Sousa está querendo fazer agora. A única medida lá que ele tomou, que o Paulo Sousa não tomou, é a relação ao celular, porque os jogadores me pediram para não tomar essa medida. O Thiago Nunes, quando chegou no Corinthians, tentou fazer a mesma coisa. O Thiago Nunes, quando chegou no Corinthians, ele tentou colocar ponto biométrico, ele tentou colocar horário, ele tentou colocar alimentação, ele tentou... Os jogadores não aceitaram. Mas fala o português brasileiro, né? Os jogadores não aceitaram. Então, a gente tá falando das mesmas medidas, de coisas que a gente sabe que dá certo, mas um consegue implantar e outro não consegue. Por quê? Porque um vem de fora e outro é de casa. Infelizmente, os jogadores brasileiros, e eu tô falando do alto nível, não respeitam os treinadores brasileiros tanto quanto respeitam os treinadores estrangeiros. Isso é uma mudança que ocorre nitidamente. Eu vou dar um exemplo aqui da situação que aconteceu quando o Jorge Jesus estava no Flamengo. Eu gostava muito de assistir, porque eu achava aquele time do Flamengo muito intenso. Sensacional. Muito intenso, espetacular. O último dos moicanos aí. E por muitas vezes eu vi atrito do Rafinha com o Jorge Jesus. O Rafinha era o lateral do Flamengo na época. Eles discutiam na beira do gramado o tempo todo. Entendeu? Se isso é um treinador brasileiro... Nossa senhora, no outro dia o cara caía. Como aconteceu com o Neymar e Dorival Júnior. Neymar não era nem o Neymar que ele é hoje em dia. Exatamente. Tanto que quando o Jorge Jesus saiu, pouco tempo depois, quem foi o primeiro que saiu? O Rafinha. Os caras quiseram trazer o treinador de fora e sabia que isso podia acontecer novamente. Pois é. Mas eu acho que o que muda é isso. Foi o Domenech Torren, né? Isso. Que inclusive vai pro Galatasaray, da Turquia. Esses técnicos aí, eu gosto de alguns gringos. Gesualdo é bom também. Naquele tragédia, pelo amor de Deus. Mas Gesualdo ele é conceituadíssimo lá em Portugal, né? O Gesualdo é entre muitas aspas, é o pai dos treinadores, né? Ele é tipo o que treinou o Jorge Jesus, né? Ele só esqueceu... Todos esses, Jorge Jesus, Paulo Sousa, o Abel... Não se modernizou, né? Não se atualizou, mas ele assim, lá em Portugal... Ele é o... Lá em Portugal, eu vou dizer, eu tive essa experiência, hoje eu fico aqui no Brasil muitas vezes rindo do que acontece. Lá em Portugal, Jorge Jesus, ele é simplesmente odiado. Muito. Ele é simplesmente odiado. A gente viu por agora, né? Ninguém gosta. E outro, ele ganhou tudo aqui no Flamengo. Quando ele chegou no perfil, ele já estava contestado, porque todo mundo sabe do perfil dele. Já o Gesualdo é muito querido, o Paulo Sousa
é tido como um dos treinadores mais inteligentes dessa nova geração. É. O Abel, ele tinha uma certa autoridade dentro de Portugal, enfim. O Vilas Boas, Andrés Vilas Boas, que é tido como um dos melhores da SAF. Mourinho é o rei. Tem o Vitor Pereira Mourinho, também, né? Mourinho é o rei, Mourinho. Mourinho é o rei. Rapaz, eu queria Mourinho um ano antes da Copa do Mundo. Bota Mourinho lá, no Brasil, na seleção. Depois acabou a Copa do Mundo, pronto, vai embora, tchau. Ele só presta um ano, Mourinho. Mourinho para treinador é o Cristiano Ronaldo para jogador lá em Portugal, né? Os caras realmente... o Mourinho tem um negócio interessante, que em Portugal tem um povo do norte e um povo do sul, né? O norte é Porto, aquela região do Porto, e o sul é a região de Lisboa. E Mourinho, ele foi criado na região de Lisboa, né? Ele estudou na Lusófona, que é a Universidade de Lisboa, mas ele é muito querido também Pra você norte, ver, né? no Porto. Então é um cara que ele conseguiu unir o povo de Portugal. É sensacional essas coisas assim de lá de Portugal. Porque eu ainda sou indignado, sabe? Assim, quando Portugal superou o Brasil. Porque o brasileiro ainda não se tocou nisso. Mas Portugal tem o melhor jogador do mundo. Cristiano Ronaldo ali com Messi. Mas Portugal tem o melhor jogador do mundo. Portugal está implantando os treinadores, os 3 últimos campeões da Libertadores são portugueses. Claro, Jorge Jesus em 1 ano, Abel Ferreira em 2. O povo ainda não se tocou. O Flamengo, que é o time mais badalado do Brasil, eu fiz até esse questionamento esses dias. Qual técnico nacional que chega no patamar do Flamengo hoje em dia? Não, pouquíssimo, né? Renato Gaúcho deu super errado. Talvez o Cuca chegaria. Cuca. Mas Cuca é um treinador que estava assim e está em ascensão novamente, né? Agora uma coisa... No Santos e agora no Atlético Mineiro. Uma coisa que eu também observo é que, por exemplo, o Jorge Jesus, quando chegou aqui no Brasil, ele implantou aquele ano mágico do Flamengo, né? Aquele futebol intenso, aquela coisa... lindo de assistir. Aquela coisa, né? No Flamengo não deixava de marcar ali na saída de bola e, tipo, o Flamengo atropelava. Exato. Passava um rolo compressor. Porém, o Jorge Jesus, lá em Portugal, ele fazia a mesma coisa. Porém, acho que aí agora eu pergunto isso a você. Ele trouxe esse estilo de lá, por exemplo, vamos classificar assim, da Europa, para o Brasil. Você acha que tipo, o estilo brasileiro é ultrapassado e quando ele trouxe esse estilo para cá, ele atropelou e deslanchou? Não acho. Eu acho que o que acontece foi aquilo que eu falei há pouco tempo. O Jorge Jesus chegou aqui como rei e voltou para lá como plebeu. Ele não tem o mesmo respeito que ele tinha aqui. Sei. Não tem por isso não deu certo. Entendeu? Se você, o Campeonato Brasileiro, Léo, é o campeonato mais concorrido do mundo. Também de longe. É o mais concorrido do mundo. O futebol da gente não é desatualizado. Se você pegar o PSG jogando hoje contra qualquer time, o próprio Bayern de Munique jogando contra qualquer time, você vai ver que a proposta de um bloco alto é igual. Você vai ver que a proposta de um bloco médio é igual. Você vai ver que o que muda é a intensidade e as interações, mas que isso aí vai mudar de treinador para treinador, né? Mas assim, você vê que as propostas táticas são muito semelhantes. Entendeu? O que eu acho que falta um pouco aqui, e eu como acadêmico, como um cara que saiu de sala de aula, eu tenho que defender minha bandeira, é o que acontece lá. Abel foi um jogador de alto nível, o Abel Ferreira. Foi um jogador de alto nível. Quando ele terminou a carreira dele, o que é que ele foi fazer? Faculdade, mestrado, doutorado. O Mourinho, doutorado. O treinador lá, o da base de Portugal, não vou lembrar o nome dele agora, foi meu professor. O cara é treinador da Sub-20 de Portugal, ele é meu professor na faculdade. Doutor. Pra você ver. Então, assim, acho que é André é o nome dele, que é preparador físico do Abel Ferreira. Ele é mais novo do que eu. E quando eu estava lá na Universidade do Porto, eu fui assistir a apresentação do mestrado dele. Ele passou lá, a maior nota é 20, ele passou com 20 valores. Quer dizer, são caras que saem da sala de aula, que estudam aquilo a fundo, se dedicam a fundo e eu acho que aí tá a diferença. E a gente tá tendo audiência lá em Portugal, viu? Cara. Rodrigo Cruz. Rodrigão, mandar um abraço pra você. Isso aqui aí. no WhatsApp, ele falou no WhatsApp aqui. Esse aí Ele até disse aí pra ele que ele disse, de óculos tá botando mais moral. parecendo mais velho. Ele pegou e mandou aqui, ó. Manda um cheiro pro Hugo aí pra mim. Manda um cheiro para o Hugo aí pra mim. Por mim. Aí ele botou aqui. No português. Manda um oi aí pra mim. Opa! Os adeptos, olha aí, já sei mandar um. Engajam da Bahia mandar um cheiro, pá. Olha aí. Tem um português de Portugal, olha aí. E ele mandou aqui, ó. A gente falando desse assunto, ele falou, ó. O futebol daqui de Portugal não chega aos pés do brasileiro. Qualquer time da Série C do Brasil seria da primeira divisão aqui. Falo porque vivo e acompanho os dois países. Com exceção de Porto, Benfica,
talvez ali um Sport. Bicho, você vê jogador que tava Ainda aqui. tem um Braga ali por fora, Você vê né? os caras. Bem que não tava já agora. Você vê os caras que estavam aqui sai do América pra ir jogar lá, pô. Tipo assim, não desmerecendo o América lá, mas o time tá na Série D, os caras vão jogar lá, pô. O Elitão foi pra lá, né? Elitão, Jean Patrick. O Vaná, goleiro da Vaná. Porto, né? Agora o Vaná teve uma alavancada muito grande, né? O Vaná foi um salto aí. Ele foi Ele pra. teve uma oportunidade de ouro nas mãos e infelizmente desperdiçou. No né? Porto, né? Ele foi pro Porto, cara. Ele jogou lá, a final da taça, ele tava lá, eu assisti esse jogo. Eu botava Vaná de titular no meu Bumba Pet. Pior que, pô, e o pior é que quando ele chegou lá, quem era o goleiro era o Cacilhas, pô. Não, e o Cacilhas teve aquele problema no coração. É. E o Porto tava na final da Taça de Portugal contra o Sport. Olha Eu só. fui assistir esse jogo no Estádio do Dragão. Pô, somente. E quando chegou lá, na final da Taça de Portugal, como o Cacilhas teve problema no coração, quem jogou foi ele e o jogo foi pros pênaltis. Poxa. Era a chance que ele tinha de se consagrar. Caraca. Aí do lado do Sporting, o goleiro era aquele que foi de São Paulo, acho que é Denis o nome dele. Denis. O Denis foi lá, pegou 3 pênaltis, ele não pegou nenhum. Caramba, bicho. Então acabou que ele perdeu uma Às vezes oportunidade. não era o dia dele brilhar, né? Se ele vai lá e pega 2, 3 pênaltis, talvez ele tivesse consolidado. Mas um baita goleirão, né? Ele é um grande goleiro. Cara, Baita tipo, goleiro. Aqui Tava no em Brasil, escola boa, tava né? no Coritiba, né? Veio pro ABC. Aquele ano que ele passou aqui no ABC na Série C foi espetacular.